Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio pela TV Serra Dourada. Muito obrigado pela sua companhia e um bom dia para você. E no programa de hoje eu vou falar sobre as condições climáticas lá nos Estados Unidos que estão cooperando para uma possível queda no preço do milho aqui no Brasil. Vou comentar também sobre o preço da saca de soja no nosso país e também na Bolsa de Chicago, que apresentou aí ligeira queda. E você vai ver que o valor bruto da produção agropecuária, o VBP, agora do mês de maio, neste ano, atingiu um valor superior a R$1 trilhão. Vamos falar também sobre o indicador do boi gordo CPEA, que teve dias de alta dos preços e ficou muito próximo de registrar um novo recorde. Você vai ver que o aumento da demanda e baixa oferta de ovos de galinha pressionam os preços para cima. E vamos falar sobre compliance no agronegócio. É um tema muito importante, não só para o agro, como para todos os segmentos, inclusive para dentro de casa. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as condições climáticas nos Estados Unidos e a sua influência no preço da saca de milho aqui no Brasil. As melhores condições climáticas em regiões produtoras de milho lá nos Estados Unidos ajudaram a pressionar o preço aqui no Brasil para baixo. E no mercado físico, a mesma está sendo negociada, a saca de milho, na casa de R$ 94,00 em Campinas, no estado de São Paulo. Os valores do milho na B3, na Bolsa, eles foram impactados pela desvalorização do milho lá em Chicago. Os contratos futuros do cereal fecharam para julho, agora deste ano, encerrado aí no dia 15, cotado a R$ 88,70 uma saca, uma desvalorização diária de 1,5%. As exportações do milho, elas seguem em ritmo lento, a média diária de embarques ficou na casa de 202 toneladas, em contrapartida, as importações do cereal vêm ganhando forças e agora na primeira quinzena de junho vai se encerrando com 21.400 toneladas, compradas e através de uma alta de 423% ante todo o período de junho do ano passado. E já que nós falamos do milho, agora é a hora de falarmos dos preços da soja. As condições climáticas nos Estados Unidos também são favoráveis à produção agrícola e contribuem com a queda nos preços da saca de soja aqui no Brasil. Lá no Porto de Paranaguá, por exemplo, a saca da oleaginosa está sendo negociada na média R$ 167,00. Na Bolsa de Chicago, os preços dos contratos tiveram forte retração. A exemplo, para julho deste ano, desvalorizou 2,4% e está sendo avaliada em $14,72 por bushel. Esse valor do bushel representa nada mais, nada menos do que 34,7% em dólar. As exportações de soja seguem a todo vapor, caminhando para o fim da primeira quinzena do mês de junho e já totalizam 5.100.000 toneladas. A receita até agora, 2,3 bilhões de dólares, obtida com as exportações do grão em apenas 15 dias úteis do mês de junho. Corresponde a quase 55% da receita obtida em todo o mês de junho do ano passado. E agora nós vamos falar sobre o VBP da agropecuária brasileira. O que significa o VBP? VBP é o valor bruto da produção. O valor bruto da produção, ele mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro da fazenda, dentro do estabelecimento.
Ele é calculado com base na produção da safra agrícola e também da pecuária e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país. Hoje nós contamos com 26 maiores produtos agropecuários aqui no Brasil. O valor bruto da produção agropecuária do mês de maio deste ano atingiu o valor de 1.110 bilhões de reais. Esse número, esse valor, é basicamente quase 12% superior ao obtido no ano passado, que foi de 993 bilhões de reais. As maiores contribuições para o crescimento, elas são observadas em arroz, milho, soja e carne bovina, que tiveram 2 anos consecutivos de forte aumento de preços reais. As lavouras tiveram um aumento do VBP quase 16%. A pecuária chegou na casa de 3,8%. Essas duas atividades, elas obtiveram, neste ano, o mais elevado valor em 32 anos. Os produtos que tiveram os maiores acréscimos do VBP foram o arroz, que cresceu 5,7%, milho cresceu 20%, soja cresceu quase 32% e o trigo cresceu 35%. Agora, com crescimento mais modesto, encontra-se cacau e cana-de-açúcar. Os dados regionais do VBP continuam mostrando a liderança do estado do Mato Grosso, com participação de 17,2%. O Paraná representa 13,2%, São Paulo 11,2%, Rio Grande do Sul 10,8% e Minas Gerais 10%. E de acordo com a Coordenação de Avaliação de Política e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, alguns grupos vêm trazendo contribuições negativas ao crescimento da agropecuária, como, por exemplo, batata, café, feijão, laranja, tomate, uvas e, na pecuária, nós temos o problema do leite, suínos e ovos. E isso ocorre, segundo o Ministério da Agricultura, devido a efeitos de menores preços ou de menores quantidades produzidas. O crescimento do VBP, ele pode ser atribuído, como destacado em relatórios anteriores, ao excepcional desempenho das exportações de soja em grãos, de carnes e os preços favoráveis e também a safra de grãos, que apesar de problemas de falta de chuva, mesmo assim as projeções da Conab e também do IBGE são de uma safra expressiva. E agora nós vamos ver como anda o mercado, o indicador do boi gordo, do CPEA, que teve aí um dia de alta dos preços e ficou muito próximo de registrar aí um novo recorde. Atualmente, a máxima histórica, o preço máximo da série é de R$ 320 por arroba. A cotação variou 0,6% de um dia para outro e passou de R$ 317 para R$ 319 por arroba. Sendo assim, no acumulado do ano, o indicador valorizou quase 20% em 12 meses e os preços alcançaram 54,7% de alta. Por outro lado, na Bolsa de Mercadorias, na B3, os contratos futuros do boi gordo seguem em tendência de queda em contraposição ao movimento do mercado físico. Já o vencimento de junho agora deste ano passou de 319 para 318. E para outubro o valor caiu de 331 para 330 por arroba. E para novembro fechou em R$ 334 por arroba. Isso agora no último dia 16 de junho. E agora nós vamos falar de um tema importante, muita gente gosta de ovo de galinha. E por falar em ovo, esse mercado ele segue em frente ao cenário atual, com aumento de demanda e baixa oferta de produtos. E assim, os preços dos ovos apresentaram alta durante essa semana, pelo menos é o que aponta um recente levantamento do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. E de acordo com o CPEA, as cotações da proteína nos últimos dias, em todas as regiões acompanhadas, estão em contínua movimentação nas granjas. E o setor se concentra em controlar a produção.
favorecido pelas temperaturas mais baixas, que naturalmente reduzem a produção das galinhas. Na ponta final da cadeia, o início do mês e o recebimento dos salários elevaram as vendas, pelo menos é o que explica o Centro de Estudos. Mas, no entanto, apesar do cenário positivo ao vendedor, alguns colaboradores do CPEA relatam certa resistência dos compradores em efetuar negócios devido às consecutivas valorizações dos ovos. Um tema importante que nós vamos falar agora é sobre o setor que está em franco desenvolvimento, que é o setor madeireiro, principalmente de florestas plantadas, como pinos e eucalipto. O Brasil exportou 1.180.000 toneladas de madeira neste ano, o que representa um total de 86% do total embarcado no ano passado inteiro, o que mostra que os embarques estão aquecidos. No acumulado de junho até a segunda semana, o Brasil exportou 173.000 toneladas. No mesmo período do ano passado, apenas 40.000 toneladas tinham sido enviadas ao exterior. As exportações de soja também estão aquecidas, chegando a 65% de todo o volume exportado em 2020, com 54,5 milhões de toneladas. E na contramão, os embarques de milho somam apenas 3.600.000 toneladas, cerca de 10% em relação ao total do ano passado, quando foram enviadas 34 milhões de toneladas. Entre as proteínas, as vendas também estão bastante aquecidas, somando aí 442.000 toneladas de carne suína, 1.840.000 toneladas de carne de aves. Enquanto isso, a importação de milho segue avançando. O Brasil já comprou 841.000 toneladas até a segunda semana de junho. No ano passado inteiro, as compras somaram 1,3 milhão de toneladas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski em relação ao desmatamento. E vamos falar também sobre um tema muito interessante, compliance no agro. Nós voltamos já, é um minuto só. Ai, como é que eu fiquei, hein? Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Tá maravilhosa, mas eu vou morrer de sofrimento. Não se casa, Nick. A intriga fala mais alto. O Guzmão é um oportunista. Esse interesseiro só tá atrás do seu dinheiro, Nick. Do que o amor. Jamais eu me casaria com você, guarda-costas. Mas a aposta de Nick pode ser seu maior engano. Quem fala? Eu vou te dar uma dica. Hoje, 6:30 da tarde. Amores verdadeiros. Ô, criatura! Se você está triste com depressão, Rir é a solução. todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Lojas Mundo das Utilidades em Trindade e Goianira. A melhor opção para você. Claretiano, a faculdade mais conectada com você. claretiano.edu.br. A arraiá de ofertas é na Solar. 3 grandes lojas para melhor lhe atender. A partir das 11 da manhã tem Domingo Legal. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. As suas manhãs de sábado nunca mais serão as mesmas. Com o programa Temperando com Janaína Andrade. O dia até escureceu, de tão demorado. Receitas gostosas. Bonito demais, Janaína. Que delícia. Gente, próximo domingo, todo mundo fazendo o frango com a felicidade. E o sorriso? Esse é garantido. Todo sábado, às 9:30 da manhã, a Janaína Andrade te espera. Até sábado que vem para continuarmos temperando. Na TV Serra Dourada.
Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para a Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos 1 metro dos amigos, na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vocês sabem o que significa caburé? Agora me pegou. Caburé. Me pegou. Caburé. Essa eu não sei. No Frutos da Terra de domingo, Éder e Emerson. Saiu igualzinho ao pai. Ed Brito e Samuel. Como um geólogo do seu coração. Tom Cris. Harmonize as diferenças, respeitando os desiguais. Marcos Biancardini. Na cozinha, Isabel Signorelli faz a receita da galinhada goiana. E você vai assistir a mais um episódio do desenho animado com o Geraldinho. Ele entende mesmo, teve o cavalo mais esperto. Frutos da Terra com Hamilton Carneiro. É nesse domingo, às 10h10 da manhã, aqui na TV Serra Dourada. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, do STF, ele decidiu que quem desmatou áreas seguindo a lei em vigor à época do desmatamento não deve ser obrigado a reflorestar para atingir o percentual da vegetação nativa estabelecido por uma legislação criada posteriormente. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, havia decidido que a agropecuária Iracema deveria recompor áreas para atender os percentuais exigidos pelo novo Código Florestal. Porém, o desmate tinha acontecido antes de a lei entrar em vigor. Aí, a empresa entrou com uma reclamação, com pedido de liminar, junto ao STF, para suspender a medida. E em decisão monocrática significa ela é proferida por um único juiz, no caso Lewandowski. Ele argumenta que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, ou seja, de forma a não admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos preteridos sob pena de retrocesso ambiental. Tempus regit actum significa, literalmente, o tempo rege o ato. E no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. Interessante. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Adriana Ferreira, ela é mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações, para empresas. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre compliance no agronegócio. É um tema que, além de servir para o agro, serve também para a dona de casa, serve para você que é um empresário urbano, enfim, serve para todo mundo. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado pela sua companhia, muito bom dia. Tá? Bom dia. E é um prazer, mais uma vez, tê-la aqui de volta à nossa casa. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Então, tá bom. Doutora Adriana Ferreira, compliance. O que significa compliance? Então, né? O que é
é esse compliance? Um nome tão bonito para dizer o seguinte: qual a função dele, Toninho? A função dele é que as empresas, as instituições e as pessoas, elas criem instrumentos para seguir a regra, para seguir a conformidade. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa, ela tem uma relação com os seus fornecedores, contrato, às vezes um NDA, ela tem que assegurar que as cláusulas do contrato serão cumpridas. Então, o compliance é uma forma de você garantir que as leis, os regulamentos, as instruções sejam cumpridos interno e externamente. O que isso traz para a empresa? Muitas garantias. Por exemplo, Toninho, quando uma empresa vai no mercado buscar crédito, seja nos bancos, seja nos fundos de investimento, ou que vai haver uma fusão, uma aquisição, o que acontece? Pede-se documentos, balanço patrimonial, DRE, dentre outros. A empresa precisa garantir, se ela tem um processo de compliance, ela está garantindo que todas as informações daqueles documentos são verdadeiras. Eu poderia dizer que o compliance é a mesma coisa que uma rotina? Ele é uma rotina, porque a empresa tem muitos atos de gestão que vão garantir que aquele contrato específico, aquelas regras sejam objetivas, sejam atendidas e sejam muito objetivas. Então, é uma rotina de trabalho, uma rotina de averiguar a conformidade entre leis, regulamentos e instruções, averiguar se os procedimentos internos estão sendo cumpridos e os externos também. O que a gente observa é que, assim, de maneira geral, a gente não liga, parece que o brasileiro é meio desprovido, assim, né? É meio vai quem quer futebol clube, né? E não pode ser desse jeito, né? Não. Ainda mais no mundo atual, num mundo onde as exigências são muito grandes. Exige-se muito hoje de qualidade, fala-se em pontualidade, fala em desenvolvimento, fala em gestão. Então a gente tem que seguir uma normativa, uma regra, tem que seguir realmente uma rotina, senão não dá, né? Sim, e como que é feita essa rotina? Como que é feita a implantação, Toninho? A implantação de um compliance, ele interfere nas rotinas, ele interfere na gestão da empresa. Todas as vezes que você fala em planejamento, eu penso, olha, um ponto principal do compliance. Então, o compliance exige que seja implantada, inclusive, uma governança corporativa. É preciso que as empresas, elas se organizem internamente, implantem o compliance para que elas digam ao mercado, nós estamos organizados, nós temos credibilidade, nós somos uma empresa ética. Semana passada, teve um congresso de compliance para o agronegócio em Mato Grosso do Sul. E aí nós estávamos lá palestrando. E é uma tendência e uma urgência. Já não é só tendência. As agropecuárias, as empresas, a cadeia produtiva do agro, para que ela possa em breve exportar ou mesmo atender o mercado interno, ela vai ter que ter um selo. A gente já tem o selo do Ministério da Agricultura, que é um selo de sustentabilidade, mas nós vamos ter outros selos que o mercado vai exigir. E o mercado vai exigir um processo de compliance implantado. Por quê? Porque ele quer garantia de que aquele produto, que aquela cadeia produtiva está atendendo às conformidades legais. Vou dar um exemplo, Toninho. Esses dias atrás, uma empresa nos chamou e solicitou. Vamos implantar compliance. Entretanto, um dos sócios está com um problema, um processo em uma certa área. Não vai ser possível. Enquanto não se resolver essa questão do sócio, a empresa não pode implantar compliance. Ela pode iniciar o processo, mas quando chegar ao fim, aquele problema daquele processo tem que ser resolvido. Eu poderia dizer que uma empresa, quando ela tem o seu compliance, é uma empresa que tem um selo de garantia? Ela tem um selo de garantia. É um carimbo? Praticamente, ela vende isso para o mercado como se fosse um carimbo. Eu estou aqui e eu me comprometi com regras, normas e leis. Quer dizer, então uma empresa que tem esse carimbo, essa chancela, esse selo do compliance, significa dizer o seguinte, posso trabalhar com essa empresa de olho fechado. Exatamente, exatamente. E aí, olha só, eu posso
agregar valor ao meu produto, à minha empresa... Era isso onde eu queria chegar. Exatamente, com o selo do compliance. Então, implantar compliance é agregar valor. É dizer para o mercado que você é uma empresa confiável. Bom, quando a gente joga isso, como eu comentei, que isso serve para o setor agropecuário, para a empresa, para um boteco, até para a dona de casa, a gente está querendo dizer o seguinte, que existem regras e essas regras têm que ser cumpridas. Sim. Toninho, só isso, né? Só isso. Um exemplo de compliance para a pessoa física, para a dona de casa. Quanto maior o seu score, mais crédito você tem para comprar, não é? Sim. Sim. O que é manter as contas em dia, manter a gestão do seu patrimônio de forma correta, manter relações empregatícias, vínculos empregatícios trabalhistas corretos. Então, assim, a dona de casa não tem vínculo. Claro que tem. Se ela tem alguém que trabalha para ela, aquele vínculo tem que ser saudável. Então, quando a gente pensa em compliance, às vezes dá a impressão que é para grandes empresas, mas é isso que você falou. É de grande a pessoa física. A gente vê muita criança aí na faixa de 5, 4, 8, 10 anos que não tem compliance em casa, né? Faz o que acha que deve fazer, vira a casa de perna para cima e não pode. Tem que ter regra, tem que estudar. Tem que ser um profissional, tem que saber das coisas. Tem que tomar banho na hora certa. Tem que tomar banho na hora certa. Tem que escovar dente na hora certa. É verdade. Sabe, a gente leva às vezes no tom de brincadeira, mas é um negócio muito sério. Uma propriedade rural, por exemplo, que mexe com leite. Se o dono da fazenda lá for meio porcalhão, pode ter certeza, o seu preço de leite não vai ser um dos melhores, não. Pelo contrário. Agora, se você levar a coisa certinha, eu dei o exemplo do leite porque é uma atividade enjoada, entendeu? Então, o leite, para quem tem um bom produto, para quem tem uma quantidade boa de leite, esse cara está numa situação até razoável. Quer dizer, ele está fazendo o compliance direitinho. Direitinho. E tem outro aspecto do compliance muito importante, que é atender a LGPD, a Lei de Informações. E nós não estamos nos atentando, e quando eu digo nós, empresas, pessoas físicas, para o impacto da lei. A partir de agosto começam as multas. Então, olha só, Toninho, tem um papel, eu guardo informação de um cliente. O que você faz com aquela informação? Como que você armazena essa informação? Se eu disser que eu armazeno de forma segura, eu tenho aspectos de gestão, de pessoas, de tecnologia. Então, assim, hoje a atuação no mercado, ela está muito mais exigente. Implantar compliance significa também que você vai estar de acordo com a LGPD. E a partir de agosto, nós vamos ver muitas multas para pessoas e para empresas, em especial para as empresas. Mas eu acredito que vai se desdobrar também para pessoas. O negócio é andar certinho. Andou certinho, as coisas vão fluir. Pode ter certeza absoluta disso. Doutora Adriana, se alguém tiver interesse em bater um papo, conversar com a senhora, tem condição de... Sim, estou à disposição. Pode dar o telefone. Você que está nos acompanhando, se quiser tirar alguma dúvida com a doutora Adriana, o telefone dela é o 62 99826 1027. 62 99826 1027. E tem também o Instagram, né? O Instagram é @adrianaferreira.sis, S-I-S. É só ligar para a doutora Adriana, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão trocar umas ideias e sair com a cabeça bem diferente. É isso mesmo? É isso mesmo. Bom, doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui. São temas interessantes que ajudam a gente a pensar um pouquinho mais. Isso faz parte do agro também, que o agro é um baita de um negócio fantástico no nosso país e no mundo. E eu espero tê-la mais vezes aqui de volta no nosso programa, ok? Eu que agradeço, Toninho, muito obrigada. É uma oportunidade de falar para as pessoas aquilo que é tendência no mundo, né? E que é importante. Muito obrigada. Ninguém imaginava que o agro fosse chegar no ponto que chegou. Sim. Hoje é a principal economia do nosso país. Obrigado. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e de fazê-lo bem feito. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.